Senhor, irmãos, vamos continuando a nossa leitura no livro de Esdras, hoje os capítulos 8, 9 e 10. São os capítulos finais do livro. Amém? Vamos lá? Esta é a lista dos chefes do grupo de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era rei. Gerson, da família de Finéias, Daniel, da família de Tamar, Atus, filho de Secanias, da família de Davi, Zacarias, da família de Parós, com 150 homens, o seu grupo de famílias, havia registrado das suas famílias. Elioenai, filho de Zeraías, da família de Paate Moabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jaziel, da família de Zatu, com 300 homens. Ebede, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens. Jesaías, filho de Atalias, da família de Elão, com 70 homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite, filho de Josefias, da família de Bani, com 160 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com 28 homens. Joanã, filho de Acatã, da família de Asgade, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicã, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabude, da família de Bigvai, com 70 homens. Eu, Esdras, reuni toda essa gente perto do rio, que corre para a cidade de Ava, e ficamos acampados ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia levitas. Aí mandei chamar 9 líderes: Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulã. E chamei também 2 professores, Joriaíbe e Eunatã. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar, chamado Cassifia, e disserem a ele e os seus colegas servidores do templo que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. E porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Asabias e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. Então ali, perto do rio Ava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigissem às nossas viagens e nos protegesse os nossos filhos e tudo que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim, nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e ele atendeu às nossas orações. Dos chefes do sacerdote eu escolhi Serebias, Asabias e outros 10. Então pesei a prata e o ouro, os objetos que o rei e os seus conselheiros e funcionários e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo, e entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte: 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata, pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro, pesando 8,5 quilos dos objetos de fino bronze, preciosos como ouro. Então eu lhes disse: vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e também estão separados para o Senhor todos esses objetos de prata e de ouro, trazidos a ele como ofertas feitas por vontade própria. Tomem bem conta deles, até que vocês cheguem ao templo. Ali nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata e o ouro e os objetos a fim de os levar para o templo em Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Ava, a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias, e então no 4º dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos. E os entregamos aos sacerdotes, Meremote, filho de Urias,
Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e 2 levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí. A prata e o ouro, os objetos, foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois, todos os que voltaram da Babilônia entregaram animais para serem completamente queimados como sacrifícios ao Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros e 77 carneirinhos, e para purificar o povo dos pecados, 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados, como sacrifícios a Deus, o Senhor. Depois entregaram a ordem do rei às autoridades do reino e os governadores da província do Eufrates Oeste, e estes ajudaram o povo e o culto no templo de Deus. Capítulo 9. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo e os sacerdotes, os levitas, não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Quando vi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e barba e me senti muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde, e o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que o Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que o tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as minhas roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o céu, para o Senhor meu Deus, e disse: Ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados, que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos caído na mão de reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros, e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo, e deixaste que alguns de nós escapássemos e vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixaste na escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssem o seu templo, que estava arrasado, e que achássemos a segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente morava nela e havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade, se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo o que aconteceu como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste, menos do que merecíamos, e nos deixaste com vida. Como então poderíamos obedecer novamente os teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida. Como se pode ver hoje, nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Capítulo 10. Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e eles também choraram amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: Nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs, porém mesmo assim ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e o dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto, anime-se e mãos à obra.
Então Esdras levantou-se e fez com que os chefes dos sacerdotes e chefes dos levitas e todo o resto do povo jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E eles juraram. Aí Esdras saiu da frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliacibe. Ele passou a noite ali, sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores, os líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de 3 dias, no dia 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte e, por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: Vocês foram fiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel a terem casado com mulheres estrangeiros. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta: Sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. Porém, somos muito e a chuva está forte, não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados desses pecados são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então cada homem que vive nas nossas cidades e que casou com uma mulher estrangeira virá num dia marcado, acompanhado dos líderes e juízes da cidade. Desta maneira, a ira de Deus por causa dessa situação se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquiva, e Mesulã e Sibetai, o levita, os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos e famílias e anotou os nomes deles. Esses começaram a investigação no primeiro dia do 10º mês, e nos 3 meses seguintes eles examinaram todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Esta é a lista dos que casaram com mulheres estrangeiras, sacerdotes por grupo de famílias: Maacéias, Eleazar, Jaribe, Gedalias, da família de Josué, e os seus irmãos, filhos de Jodaque. Eles prometeram se divorciar de suas mulheres e ofereceram um carneiro como sacrifício pelos seus pecados. Da família de Imer, Anani e Zebadias. Da família de Arim, Maacéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Pazur, Elioenai, Mazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Elasa. Levitas: Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá, Eliezer, músico, Eliacibe. Guardas do templo: Salum, Telém e Uri. Outros: da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaías. Da família de Elão: Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Da família de Zatu: Elioenai, Eliacibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai: Joanã, Ananias, Zebai e Atelai. Da família de Bani: Mesulã, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Da família de Paate Moabe: Adna, Quelau, Benaías, Mazeiras, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés. Da família de Arim: Eliezer, Josias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Assum: Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani: Madai, Anrão, Uel, Benaías, Bedias, Queluí, Vânias, Meremote, Eliacibe, Matanias, Matenai e Jazal. Da família de Binuí: Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadebai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amariá e José. Da família de Nebo: Jeiel, Matitias, Zabade, Zibina, Jadai, Joel e Benaías. Todos estes tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com os seus filhos. Amém. Eu te espero amanhã para nós continuarmos a nossa leitura.
Que o Senhor Jesus continue abençoando a minha e a tua vida. E fique na graça e paz do Senhor Jesus Cristo.